Graça e paz, queridos. Vamos aqui nesse vídeo fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que o Espírito do Senhor ministrou ao nosso coração ontem. Foi muito forte ontem. Aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações, em nossas vidas. E nós queremos aqui trazer um pouco daquilo que nós falamos ontem no prédio da igreja em Albufeira. Né? Capítulo 4 de Marcos, o verso 25, Jesus contando uma parábola, a parábola da candeia, ele diz: porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Das 41 parábolas que Jesus contou no Novo Testamento, nos Evangelhos, 3 parábolas se assemelham. E parece que Jesus tinha essas 3 parábolas como favoritas. Então, essa parábola de Marcos capítulo 4 assemelha-se com a mesma parábola dos 10 talentos em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. Porque ele acaba que ele faz a mesma ele pronuncia a mesma sentença que pronunciou aqui no versículo 25 do capítulo 4 de Marcos. Ele diz aqui, no verso 29 do capítulo 25 de Mateus, na parábola dos 10 talentos, ele diz assim: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Em consonância com essas 2 parábolas, ainda temos Lucas, capítulo de número 19. O capítulo 19 de Lucas, versos 11 até o verso 27, Jesus também conta a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E Jesus ele traz a mesma sentença também no versículo 26. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Bom, parece que a princípio, quando Jesus profere essa sentença, parece que ele está sendo injusto na sua fala, no seu julgamento, né, dentro da parábola que ele conta. Só que não está. Por que não está? Muita gente pensa que Jesus está se referindo apenas a dinheiro. Jesus não está se referindo a dinheiro propriamente, ou seja, o sentido não é o dinheiro. Jesus está dando a lição, ele está usando o dinheiro, ele está usando talentos, que era uma forma de pagamento na época, era uma espécie de moeda, mas o sentido é outro. Jesus quer deixar claro outra coisa. E o que Jesus quer deixar claro é muito simples. Jesus quer deixar claro o conhecimento do qual gera a fé em nosso coração. A fé é gerada em nosso coração através do conhecimento que nós temos do Cristo, do Deus eterno. E pasmem vocês ou não, essa fé ela só vem ao nosso coração quando nós a ouvimos. Paulo diz isso em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé entra pelas orelhas. A fé entra pelo ouvido. Temos que ouvir a palavra de Deus para que a mesma gere fé, e uma vez que gerou fé no nosso coração, daí parte agora uma busca sucessiva de conhecimento acerca de Deus
E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você tem esse conhecimento de Deus pela sua palavra, quanto mais você medita na palavra de Deus, quanto mais você conhece-o pela sua palavra, mais fé vai sendo gerada no seu coração. Então o que Jesus está falando? Eu gosto muito do comentário de Norman Champlin, ele falando sobre essas parábolas, ele diz algo tremendo, ele diz que até o que tem, então Jesus está se referindo ao que mesmo? Ou seja, até o que tem lhe será acrescentado, o que tem lhe será acrescentado. E aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele está falando de quê? Bom, Norman Champlin, no seu comentário, no seu livro, na sua enciclopédia, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, ele traz uma aclaração tremenda sobre esse texto. Uma revelação que Deus lhe dá também. Ele está dizendo que ao que tem lhe será acrescentado. Aquele que tem lhe será acrescentado. Aquele que tem conhecimento de Deus. Aquele que conhece a Deus. Esse será ainda acrescentado em cima daquilo que tem. Deus vai lhe acrescentar. Deus vai fazer abundar, superabundar aquilo que ele tem. E aquilo que ele tem é em todos os sentidos da palavra. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a prioridade do cristão é o reino de Deus. Reino de Deus e a sua justiça. Como diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, qual é a nossa prioridade? Quando é que Deus vai acrescentar em nossa vida? Deus vai acrescentar em nossa vida a partir do momento que vai partir do princípio de que daquilo que eu tenho a nível de conhecimento de Deus. Ou seja, qual é o meu conhecimento de Deus? Qual é o meu grau de conhecimento? Qual é o meu grau de relacionamento? Esse conhecimento que ele está falando, se referindo ao que tem esse conhecimento de Deus, ou seja, que participa da vida de Deus, que se relaciona com Deus, que tem o seu relacionamento estreito, arrojado, e que não abre mão de princípios e valores que estão intrinsecamente arraigados no seu coração, ou seja, princípios esses que são norteados, a saber, pela palavra de Deus. Agora, então a esses Jesus está dizendo, aquilo que ele tem será ainda acrescentado. Eu conheço pessoas dentro da igreja de Cristo, eu estou falando, não é nossa denominação exclusivamente, estou falando da igreja na terra. Há pessoas dentro, por que há pessoas dentro da igreja que às vezes trabalha, mas parece que o dinheiro vai para um saquetel furado. E elas dão dízimo, elas dão oferta, elas abençoam, entre aspas, a casa de Deus. Tem prazer muitas vezes bater no peito e falar assim, eu abençoo. Mas por que vai para um saquetel furado? Por que os projetos de vida não dão certo muitas vezes? Projetam às vezes tantas coisas dentro de um ano e nada daquilo que projetaram acontece. É o carro que avaria, que parte-se o motor e que acontece isso, acontece aquilo, é o filho que fica doente, é o remédio que tem que comprar, é isso que tem que fazer, Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por quê? Porque a prioridade não é o reino de Deus. E quando a prioridade não é o reino de Deus, então até o que ela tem, lhe será tirado. Então o que Jesus está se referindo nessa parábola é o seguinte,
se o meu reino está no seu coração e se você prioriza, se você dá prioridade, dá primazia ao meu reino, o que você tem, eu vou acrescentar. Eu vou acrescentar. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Se você tem o reino de Deus como prioridade. E ter o reino de Deus como prioridade não é fazer a obra de Deus para que sejamos vistos, para que o pastor nos veja, para que o nosso líder nos veja, para que o irmão do lado perceba. Quando nós priorizamos o reino de Deus e que realmente estamos conscientes de que o reino de Deus é algo mais, é aquilo que nós temos de mais importante na terra para executarmos. Eu quero te dizer uma coisa, aquilo que você tem pode ser pouco, mas Deus irá acrescentar, porque você está partilhando no reino de Deus. E tudo que você partilha no reino de Deus, Deus ele acrescenta. Ele não tem a obrigação de acrescentar, porque Deus não tem a obrigação de nada. Deus não é nosso servo. Nós é que somos servos dele. Mas Deus acrescenta porque